a gente estava agora, hoje a gente vai trabalhar melhor, hoje a gente vai trabalhar melhor os aspectos ligados às conexões, né? A gente viu que nós temos a conexão de spin, né, que é o verdadeiro campo de Gauge, né, da simetria de Lorentz local, e nós temos também a conexão afim. Então, a conexão afim, ela foi introduzida, e a conexão de spin, ela está associada com o Lorentz local, né? SO 3. E a conexão afim, ela apareceu em função da simetria de diffeomorfismo. Então, nós introduzimos diffeomorfismos e aí introduzimos uma derivada covariante, né, para os vetores referidos aos índices de coordenada da variedade. Então, nós temos visto que a conexão de spin, né, ela atua aqui. Vamos assim, pegar um vetor. Ela atua desse modo. Particularmente do vetor, a conexão aqui atua desse modo. Se fosse um tensor, atuaria da mesma maneira, só que em cada índice separadamente. E depois, se a gente refere, né, o vetor desse modo aqui, viu que essa conexão aqui, essa aqui, então, aqui aparecia a conexão aqui, quando a gente refere os vetores aos índices de mundo. E a gente tinha visto que a conexão era feita desse modo. A gente pega o vetor que a gente tem em coordenadas do espaço tangente, projeta por meio da fibra esse projetor e transforma ele no índice, né, tipo covariante. E aí, aqui a gente tem o vetor, o índice, espaço temporal, por meio da fibra. Esse vetor não pode ser um campo, pode ser um campo. É um vetor. Pode ser um x de tudo. Não, as coordenadas não, porque a coordenada não tem caráter vetorial. As coordenadas não são vetores no espaço plano, as coordenadas só são vetores no espaço plano. As coordenadas um x de ZT. Não, também não. Isso aqui não é um espaço. Com métrica não trivial, isso aqui não é um vetor. Quem é vetor é a derivada em relação à coordenada ou a diferencial. Mas esse objeto aqui, ele não se transforma desse modo. Não existe. A coordenada. Então, a coordenada não é um vetor. Você tem que ser realmente um vetor. Não precisa ser um campo, pode ser um vetor. Não necessariamente um campo. Então, transformei esse vetor no espaço local. Com isso, eu posso atuar com essa derivada. Então, vou tirar a derivada de μ. Então, isso eu sei fazer. Isso aqui agora funciona como uma A. Então, isso aqui eu conheço. Lá em cima. Mas agora, eu quero que essa expressão, na verdade, carregue o índice, né, que eu tinha começado nesse vetor aqui. Vou multiplicar isso aqui por um E. Então, essa expressão aqui é o que está definindo para mim, né, a derivada covariante de μ do objeto ali. Aí a gente desenvolveu. A gente viu que isso aqui, essa derivada aqui é esse primeiro termo. Então, vai dar dμ vai ali. Esse termo aqui, isso aqui, do ponto de vista do Lorentz local, isso aqui é neutro, não tem esse Lorentz local. Então, essa derivada atuando aqui, fica a derivada ordinária. Esses dois caras aqui dão um delta de μ rho. Então, o μ fica rho, então esse primeiro termo dá dμ
do ator. Estou só recapitulando o que a gente viu lá outra vez. E aí o outro termo é esse objeto aqui sai e essa derivada tua aqui. Eu vou formar essa combinação aqui. É o mi, né? Derivada aqui atuando aqui. Então é isso aqui que eu estou identificando com isso aqui. Então esse objeto aqui é que eu estou chamando de gama ou mi. Então tá aqui, então. A nossa conexão gama ou mi, né? É definida desse modo. Ela é o dmi do E. Então isso é a nossa conexão afim. E aí nós tínhamos visto que se eu quiser tirar a parte antissimétrica desse objeto aqui, vou pegar o gama ou mi, isso aqui é o dmi é. Então, gama rho mini menos gama rho mi é. Então é o. E aí nós temos dmi MA menos dmi MA. Isso aqui eu acho, não lembro, eu só conferi depois na aula passada, mas isso aqui a gente chamava de torção ou de mim. Isso aqui era TMI, a gente chamava isso aqui de TMI, TMA ou menos TMI, não importa. Mas isso aqui, o que eu estou querendo dizer é que a parte antissimétrica da conexão afim está ligada com aquilo que nós estávamos identificando como sendo field strength associada a Filbine, que é aquilo que nós chamamos de torção. Então, só para lembrar, isso é uma relação da parte antissimétrica, quer dizer, isso aqui, vamos colocar isso aqui é duas vezes a parte antissimétrica do gama rho da conexão afim. A gente define geralmente a parte antissimétrica com fator meio. Então, a parte antissimétrica, basicamente, é isso aqui. Bom, então essa é a relação que nós tínhamos estabelecido. E aí nós gostaríamos agora de trabalhar um pouquinho mais essa relação para afirmar melhor a relação entre conexão afim e conexão distinta. Para mostrar que com isso nós não estamos introduzindo graus de liberdade novos, porque na verdade a Filbine e a conexão de spin são suficientes para definir tudo. Vamos fazer a primeira coisa, vamos fazer o primeiro exercício aí, a primeira manipulação interessante para nós, vai ser essa aqui. Vamos pegar essa equação, antes de fazer, vamos pegar essa equação aqui. Lembra-se que nós tínhamos definido esse objeto aqui, dmi. Tá? Pode ser a menos do sinal. Na aula passada, não sei se eu tenho um sinal menos ou não. Só lembrar lá quando a gente tirou a álgebra de derivadas covariantes. Então, isso aqui basicamente é isso aqui. É dmi do MA menos dmi do MA. Essa derivada aqui, está vendo? A gente sabe que só tem a conexão de spin e ela está atuando no índice A. Isso aqui significa para nós o seguinte: essa expressão aqui ela é dmi mi A menos dmi mi A. Agora aqui nós temos aquele termo que é mais ômega mi A D mi D. E aqui nós temos menos ômega mi A. Isso aqui é a equação que está me dando, então, a torção, né, como o field strength da conexão do Filbine. Observem que essa equação, na literatura, essa equação aparece sob a fórmula chamada equação de Maurer-Cartan. Quem já sabe um pouquinho de fórmula diferencial
diferencial, essa equação é grafada desse modo. A derivada dá um forma e a Filbay, mais a conexão de spin produto exterior com a Filbay, isso me dá a torção. Essa equação é escrita desse modo e é chamada de primeira equação de Maurer-Cartan. É a equação de Maurer-Cartan que relaciona a conexão de spin com a Filbay com a torção. Se a torção for zero, eu boto isso aqui igual a zero. Mas vamos deixar essa equação completa. Então, essa equação aqui está me dizendo que eu posso, não sei, né? Eu trabalho com esses objetos aqui de uma forma fechada, mas que eu vou poder resolver essa equação. Essa equação tem um resultado importante, que eu consigo isolar a conexão de spin e resolver essa conexão de spin em termos de derivadas da Filbay e da Filbay. Vamos ver como. Então, eu consigo fazer isso. Então, vamos fazer o primeiro resultado. A primeira coisa que nós vamos fazer é assim, vamos pegar essa equação aqui, vamos transformar essa equação toda em índices planos, em índice do espaço-tempo tangente, né? Então, vamos pegar essa equação e vamos multiplicar por um mi. Vamos chamar de C. Mi. Vamos pegar toda essa equação, tá? Vou multiplicar à esquerda ambos os membros, fazer essa contração. Então é claro que isso aqui, né? Esses dois índices aqui tem um índice de caráter de vetor do espaço-tempo de base, vamos transformar simplesmente para espaço-tempo tangente. Então isso aqui vai me dar T, C, D igual. Então esse primeiro termo aqui está me dando, vou botar assim, mi, C, mi, D, mi, mi. Esse segundo termo eu só refazendo isso aqui. C, D, mi. Agora, esse termo aqui vai me dar. Esse mi C vai bater no ômega mi, vai produzir ômega mi, vai ficar ômega C. Tá? E esse mi D vai bater com aquele mi B, vai produzir um delta de BD. Então, B vira D. E depois desse termo aqui, o Mi vai virar D, o A continua A, e o Mi vai bater com aquele MC, vai virar delta de BC. Então, o B vai virar C. Então, a situação adquiriu essa forma. Esse objeto que está aqui, vamos chamar esse objeto que está aqui, ele tem índice C, D e A. Vamos chamar esse objeto aqui de ômega C, D, A. Vamos deixar nesse modo, certo? E esse ômega C, D, A, se a gente observar, ele é antissimétrico em CD, porque se eu botar D aqui, C aqui, o Mi e Mi são livres, eu troco o Mi, então eu quero esse objeto aqui, eu vou definir, eu vou chamar isso aqui, definir isso aqui como sendo um ômega C, D, A, que é igual a menos ômega D, C, A. Vou colocar desse modo, certo? Legal. Bom, então vamos lá. Então, vamos pegar essa equação, vamos escrever ela da seguinte maneira.
Esses índices CD, então, essa equação é covariante do ponto de vista do espaço-tempo tangente, né? Eu posso botar esses índices CD para você. Posso escrever essa equação assim. Só T, então vamos escrever ela desse modo. T, C, D. Tá? É igual. Esse objeto que eu chamei de ômega C, D, mais ômega C, A, T, menos ômega V, A, C. Lembrando-se sempre que ômega é antissimétrico nos dois últimos índices. Vamos lembrar sempre disso. Ômega AD é menos ômega BA. Então, esse aqui é antissimétrico em AD e esse aqui é antissimétrico. Vamos deixar assim. Eu vou pegar essa mesma equação e vamos fazer uma permutação disso. Vamos escrever essa equação como assim: TCDA, TDAC. Vamos reescrever essa equação só colocando os índices. Então, o C virou D. Esse aqui segue CDA, CDA. DAC. Mais ômega. O C virou D. Então, esse C virou D. O D virou A. Então, esse D virou A. E o A virou C. Menos ômega. Aqui é o D. O D virou A. O A virou C. E o C virou D. Então, simplesmente escrevi essa equação com essa configuração de índice, claro, replicando essa. TCDA segue essa regra, então TDAC segue essa regrinha, né? Tá legal. E aí agora, CDA, DAC, vou pegar as permutações simples. ACD. Isso aqui segue a mesma ordem. Agora, o D virou C. Vamos comparar com esse aqui. O C daqui virou A, o C daqui virou A. O A daqui virou D. E o D virou C. Menos ômega. Aí o D virou C. O A virou D. E o C virou A. Então está isso aqui. Vamos fazer a seguinte operação, ver o que a gente pode fazer. Observe o seguinte, olha, esse ômega CAD e esse ômega CDA, se eu trocar D com A, fica AD. Então, esse termo aqui é igual a esse, praticamente. Esse termo aqui, o D está aqui. Se eu trocar esse com esse aqui é AC. Esse aqui é CA. Então, esse termo aqui, se eu trocar o A com C, bate com esse termo aqui. Se eu trocar A com C. E esse aqui é a mesma coisa. Esse CD bate com esse CD. Então, esse termo aqui, esse termo aqui, vão juntos. Então, a gente pode pensar o seguinte. Se eu pegar essa equação aqui com sinal mais, essa equação aqui com sinal menos, vamos ver se isso aqui, essa combinação vai ver. Se eu pegar essa equação com sinal mais, essa com menos, eu vou ter mais isso, menos isso. Então, isso vai aparecer com sinal mais. Vai ficar CAD, CDA. Então, esse termo vai ficar com mais, esse termo vai ficar com mais, os dois se cancelam, por causa da antissimetria em AD. Vai ficar ômega CAD mais ômega CDA. Então, cancelaria. Então, se eu fizer essa combinação. Então, esse termo cancelaria esse. Esse termo aqui ficaria mais, esse aqui ficaria menos. Então, ficaria menos DAC menos DCA. Também cancelaria. E aí, se eu pegar esse aqui menos, esse aqui ficaria mais ACD e esse aqui ficaria menos ADC. Então, se eu fizer essa configuração, se eu fizer essa combinação, pegar a primeira e botar as duas últimas com sinais menos, vamos só recapitular. Eu pegando esse aqui com sinal mais, então essa equação aqui vai ganhar um sinal menos. Vai ficar menos e mais. Essa aqui é a mesma coisa, vai ficar menos e mais. Se eu fizer essas operações que eu indiquei aqui, então vamos
aqui cancela com esse. CAD, CDA. Então esse termo aqui morre com esse. Esse termo aqui, menos DAC, menos DCA. Então esse termo aqui morre com esse. Agora, esse termo aqui, ACD, ADC. Se eu troco aqui, fica mais. Então esse termo aqui eu posso dizer que ele desaparece e me dá aqui um fator 2. Então, a gente vê que a gente consegue isolar o ômega. Então eu consigo mostrar que ômega ACD fica sendo ômega, vai ficar 1 meio de ômega ACD. Eu mando, você vai ficar tudo do lado direito. Então eu vou isolar esse termo do lado direito, vou jogar esse e esse e esse do lado esquerdo. Então vai ficar ômega ACD mais ômega DAC menos ômega CDA. E aí, do outro lado, mais o meio de botar menos DAC menos. Então, posso botar assim, certo? Posso botar menos, já posso botar menos, né? Vai ficar ACD mais DAC menos DCA. Então, ganhei. Então, a gente começa a ver que eu consigo resolver a conexão afim em termos desses objetos aqui, mas esses objetos aqui nada mais são do que inversas de Filbin e derivadas da Filbin, que é derivada da Filbin que é inversa, que é inversa, que é derivada da Filbin que é inversa, que é inversa. Então, esse pedaço aqui contém informação sobre as derivadas da Filbin. E esse pedaço aqui contém essa combinação da torção. Claro que o que eu quero é o ômega mi, né? Mas aí não tem problema, para eu tirar o ômega mi, é só projetar de novo isso. Vai dar isso aqui. Então a gente consegue a seguinte relação, a gente consegue ver que se eu pegar posso pegar CD, multiplicar por ômega CD, isso aqui está basicamente me dando ômega mi CD. Então, só, a conexão de spin, em cima e embaixo, abaixo também, não tem problema. Tá lá, eu ganho a conexão de spin. Então, o que a gente, basicamente, não vou agora reescrever isso, mas aí a gente, se quiser, coloca agora essa expressão aqui, coloca aqui isso aqui e ganha isso aqui. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar que a conexão de spin, ela tem a seguinte estrutura, eu posso escrever desse modo, genericamente, ômega mi. A B, ela vai ter a seguinte estrutura, ela vai ter o primeiro coeficiente aqui, o primeiro objeto aqui, que vai ser esses ômegas, mas eu sei definir esses ômegas, aqui é a definição deles. Então ela vai ter um pedaço aqui que eu posso chamar, vamos dizer assim, de ômega 0, pode chamar assim, de ômega 0 mi AB. Vamos chamar de ômega 0. Está lá. O ômega 0 mi AB. Quem vai ser esse ômega 0 mi AB? Vai ser mi A vezes esse objeto, essa combinação. Então vai ter 3 termos. Vamos ter esse termo do primeiro ômega, um termo semelhante ao segundo, um termo semelhante ao terceiro. 3 termos desse tipo, aqui, com uma terceira derivada. E depois esse termo aqui. Esse termo aqui, também multiplicado por uma derivada. Esse termo aqui, mais esse pedaço aqui. É claro, quando eu multiplicar isso aqui por um mi, né, vou multiplicar isso aqui por um mi A, isso aqui vai dar um t mi a t. Então isso aqui vai dar para nós um objeto que a gente chama de kappa mi a t. Então essa é a estrutura. Então, esse objeto aqui, a gente pode até colocar, fazer assim. Esse objeto aqui,
ele depende da inversa da Firbaim, inversa de Firbaim, vamos colocar genericamente assim, ó, E a menos 1, depende da inversa da Firbaim, e de derivadas da Firbaim. Esse coeficiente vai ser uma soma de 3 termos daquela categoria, então vai dar 6 termos. Aqueles 2 aqui, aqueles 2 aqui, aqueles 2 aqui. Mas tudo é a combinação de inversa da Firbaim e derivada da Firbaim. E esse termo aqui, simplesmente é uma combinação linear, esse termo aqui, Kmi, AB, vai depender de quê? Eu vou ter aquele pedaço multiplicado por isso, então ele vai ter uma inversa da Firbaim e as componentes da porção. Então, a conexão de espinho, claro, vocês podem pensar, isso não acontece na teoria de Yang-Mills. Quer dizer, essa também é uma diferença que marca em relação às teorias de Yang-Mills. Porque nas teorias de Yang-Mills, a gente não... E quem é o verdadeiro field strength da torção da Firbaim é o T. Esse T aqui faz o papel do F em I, da Firbaim. E aqui a gente está mostrando como se a gente conseguisse escrever o A em função do F. A gente consegue escrever o potencial, porque isso aqui é o campo de gauge do grupo de Lorentz local. Isso aqui, esse pedaço aqui é o pedaço que só tem Firbaim inversa da Firbaim. E a gente sabe que a Firbaim inversa da Firbaim, isso aqui é o parente à meta. Que tem a derivada da meta, que é a inversa da meta. E esse pedaço aqui está dependendo do field strength, mas do T, que é o field strength associado à Firbaim, que é o field strength dos difiomorfismos. Que depende da minha. Quem? O T. Quer dizer, aquilo é uma relação implícita, eu consigo justamente isolar. Dessa forma que está aqui, o T depende do ômega-mi, mas é como se fosse um sistema, eu consigo resolver ômega-mi em função de T, isso que eu estou mostrando. Tem essa passagem. Então, esse cara aqui pode ser resolvido em função disso. Ou eu deixo esse em função desse, tanto faz. As duas relações estão corretas. Eu só estou querendo chamar a atenção para esse fato aqui, que é o seguinte: nós temos. Mas eu digo assim, aí podia botar o ômega entre parênteses. Não, mas aí não, é claro que não. Claro que você não vai escrever que ômega é um K de T de ômega. Claro que não. É como se você tivesse isso aqui, né? Vamos dizer assim, Z igual a A mais B mais X. Então você vai dizer X é igual a Z menos A menos B. Agora, será que você vai dizer que Z é X é Z de X menos A menos B? Não, você resolveu, é isso que fez. O T tem uma identidade própria, tem o A no B. Depende do ponto de vista, você pode ter dois pontos de vista. Ou você joga tudo no ômega e deixa o T depender do ômega, ou você fala, não, eu vou querer que o meu T tenha identidade própria. Então isso aqui vai dar margem, justamente, à interpretação de que quem é o grau de liberdade verdadeira que a gente vai querer. Aí tem a discussão da geometria, vamos dizer, e da teoria de Yang-Mills. Do ponto de vista da geometria, os geômetras, quem trabalha, por exemplo, com gravitação, né? Do ponto de vista da geometria riemanniana, não necessariamente geometria riemanniana, mas geometria de Einstein e Cartan, trata a torção como um objeto geométrico. Então você fala, eu vou trabalhar com torção nula. Eu posso zerar a torção? Posso. Em certas situações, posso. Aí eu zero a torção, esse termo é zero. Esse termo aqui é uma combinação linear dos três. E aí eu digo que a minha conexão de spin é essa conexão, só depende da Firbaim. Então, o pessoal, por exemplo, quem faz relatividade geral, né, sem Fermis, normalmente adota esse ponto de vista. A torção é nula. Vou trabalhar já a relatividade de Einstein, né? Quando a gente faz a relatividade geral usando aquela ação raiz de menos GR, a torção é zero. Vou trabalhar com torção zero. Então, nessa visão de torção zero, eu ganho a geometria riemanniana. Mas eu posso trabalhar com torção não nula. Mas a torção eu estou decidindo, ela é zero, ela não é zero, eu estou dando a ela um caráter geométrico. Eu vou trabalhar no espaço com torção ou sem torção. Do ponto de vista das teorias de Yang-Mills, a gente tem uma ideia diferente. A gente pensa o seguinte, a torção, vamos dizer, não é um objeto geométrico, a torção é um field strength.
Os potenciais de gauge são o MI e o ômega mi. Então, eu vou deixar a torção livre. Meus graus de liberdade independentes são os zés e os ômegas. Então, eu vou trabalhar com os zés e os ômegas como sendo campos normais, e aí as equações de movimento é que vão me dizer se P é zero ou não. Eu não vou impor a priori como uma condição geométrica. Eu vou deixar rolar, como se fosse uma teoria, como se fosse, não, sendo uma teoria de campo, uma teoria clássica de campo. Quem são os campos fundamentais? Os potenciais. Esse cara aqui é o campo de gauge do diffeomorfismo, esse cara aqui é o campo de gauge da conexão de spin. Nós já escrevemos esse field strength dessa forma. Agora nós sabemos que nós temos um segundo field strength, que nós já tínhamos escrito antes, que era aquele que nos dava R, Mi, AB, como sendo dmi, ômega mi AB, menos dmi, ômega mi AB, mais ômega mi AC, ômega mi CD, e depois trocando bico menos ômega mi AC, ômega mi CD. Então, isso aqui, oi, tchau. Isso aqui é um outro field strength. Esse aqui é genuinamente um field strength como Young Mills, ó. DA menos DA mais o comutador de A com A, do ponto de vista do Young Mills. Se for de álgebra básica, né? Esse aqui é o AMI menos AMI. Então, esse objeto aqui, que a gente chama de tensor de curvatura de Riemann, ele é o field strength associado ao Lorentz local. E esse aqui é o field strength associado ao diffeomorfismo. Então eu tenho dois field strengths. Então o que a gente imagina numa teoria de Young Mills é colocar os respectivos F minis ao quadrado. E aí a gente vai ter equações de campo dos potenciais de gauge. E aí eu vou resolver os potenciais. Então essa, do nosso ponto de vista do tratamento de Young Mills, nós vemos a torção como sendo um tensor, intensidade de campo, é um field strength, como é a curvatura. Nós não estamos assim, arbitrando sobre a torção. A torção é zero, a torção não é zero. Do formalismo geométrico, normalmente o que se faz é isso. Vamos adotar torção nula. Então, se a torção é nula, isso aqui é zero, então a torção é zero, botar essa equação aqui igual a zero, significa escrever, acabar com a identidade do ômega mi. Por quê? Porque a gente mostra que o ômega mi, a conexão de spin, ela acaba sendo, na verdade, função da derivada da Filbine, a inversa da Filbine. Ou seja, eu reduzo o meu problema, eu jogo aí aquela transição que eu falei com vocês. A gente começou com uma teoria do spin, e aí a gente acaba, se a gente coloca torção nula significa que a conexão de spin, ela não é mais independente como grau de liberdade aqui, porque se tem torção, eu vejo que o ômega não é só função do E, ele depende também do T, tem um elemento que dá independência a ele. Mas se eu zero a torção, eu zero essa fonte de independência do ômega. O ômega fica totalmente amarrado pela Fermat. Então, nesse sentido, eu perco o grau de liberdade que eu tinha introduzido para a conexão de spin. E aí a conexão de spin, ela passa a ser função, ela passa a ser guiada pelo campo de gauge dos diffeomorfismos. Mas aí você lembra, diffeomorfismo é o quê? Translação. Translação significa energia, momento, significa massa. Então a gente consegue fazer uma transposição de algo que eu comecei para descrever o spin para algo que está indo para descrever, na verdade, a massa. Essa transição, esse aspecto conceitual é importante. E aí a gente fala, eu comecei com o grupo de Lorentz. Na verdade, eu fiz o gating do grupo de Lorentz. Mas, na verdade, quando eu fiz o gating do grupo de Lorentz, pelos diffeomorfismos, eu induzi o gating, na verdade, do grupo de Poincaré, porque aí eu tinha Lorentz local e translações locais. Eu acabei fazendo o gating de Poincaré. E aí, quando eu coloco torção nula, eu estou justamente matando a parte do spin.
Então, esse modelo, essa construção, ela é rica nesse sentido. Eu posso dar uma independência, eu posso dar uma identidade maior ou não ao spin. Se eu anulo a torção, esse campo de gate perde a identidade própria. E aí, no fundo, eu estou fazendo algo que é só para fill bind, para métrica, no fundo. Fill bind é métrica. Então, eu tenho uma formulação mais métrica, mais ligada à gravitação visual. Agora, do ponto de vista das teorias de Mills, nós não somos obrigados a matar a força. Pelo contrário, a gente adota um outro ponto de vista. A gente tem duas simetrias, tem duas conexões, tem dois field strengths. E aí a pergunta, o que vai ser agora, meu Lagrangiano, ou a minha ação, dessa proposta, desse modelo? Quando eu fiz o gauge do grupo de Lorentz e ganhei também o gauge das translações locais, eu agora tenho uma teoria de Mills rica. Como é que eu vou construir esse Lagrangiano? Quando eu construir esse Lagrangiano, eu vou tirar equações de campo. O que as equações de campo vão me dizer? Então, nós vamos deixar em aberta desse modo. Vamos adotar esse ponto de vista. Nós temos dois fios strengths, o R e o T. E aí nós vamos poder construir uma ação com R, com T, vamos ver depois. Eu estou só chamando a atenção que eu coloquei fiz essa discussão com vocês, pelas nossas discussões aqui, sempre o nosso desafio é, vamos seguir o spin. Vamos seguir o spin o tempo todo. E aí a gente começa a perceber a hora que o spin pode sair de cena. Então, está tudo amarrado na torção. Quer dizer, o grau de liberdade não. O objeto importante nesse caso é a torção. Ela é coringa nesse sentido. Ela é que vai deixar esse campo ter mais independência ou não. É nesse sentido que é bom a gente meditar, quando a gente diz de uma maneira mais flexível, né? Que a gente pode pensar que a gravitação é o gating, a teoria de Young-Mills, o grupo de Lorentz. Isso, assim, em geral é verdade, mas com muitas particularidades que são diferentes da Young-Mills comum. Eu consigo construir dois grupos de simetria a partir de um só. Eu vejo que um grupo de simetria gera dois. Aí já entram duas conexões de spin e dois field strengths. E aí eu agora vou ter essa possibilidade. Se, por exemplo, será que eu poderia anular, já que eu pude anular a torção, será que eu posso anular a curvatura e ficar só com a torção? Se eu anulo a curvatura, teria como se a curvatura fosse, anular a curvatura significa que eu teria o F mini zero. F mini zero não significa que o campo de gauge seja nulo. O campo de gauge é um puro gauge. F mini igual a zero não significa que o potencial seja nulo. Então, mas aí o que significaria isso? Aí é o que o pessoal que faz teleparalelismo, né? Quem estuda essa formulação de teleparalelismo para gravitação, elimina o efeito da curvatura e joga tudo na torção. Então, todo o efeito gravitacional está na torção. Você faz uma teoria de gauge sem curvatura, você pode zerar a curvatura. Então, nesse caso, a gente tem, ou mantém os dois. Então, a pergunta é, o que é uma boa formulação da gravitação? É ter T e R, é ter só T, ter só R, T, os dois juntos, né? Então, tem várias possibilidades. A questão é os testes da relatividade. Se a gente quiser reproduzir com essa formulação da relatividade, aonde é que os testes ficam melhor? No caso de T igual a zero? No caso de R igual a zero? Ou no caso dos dois não nulos? Então, a discussão da gravitação é rica nesse sentido. Então, eu falo sempre com vocês, tenho falado, tenho ensinado, tenho falado, a gente tem que pensar. A gravitação tem dois aspectos, o aspecto macroscópico e o aspecto microscópico, né? Diferentemente da teoria de Maxwell, que pode ser macroscópica e microscópica, mas não com muitas diferenças, a teoria de gravitação começa a apresentar muitas diferenças. Então, a gente poderia pensar, será que, do ponto de vista da gravitação como uma teoria quântica, realmente não tem que levar a torção até as últimas consequências? Dos testes que a relatividade geral passou, relatividade geral, a gente prescinde da torção. A relatividade geral de Einstein, ela bota a torção nula. E aí ela reproduz bem o PIR
Mercúrio, o desvio da luz no campo gravitacional, colapso gravitacional, redshift gravitacional, os testes da relatividade geral, o limite newtoniano, quando a gente pega a relatividade geral, estuda o limite de baixas velocidades, né, e de baixos campos gravitacionais, a gente reproduz a teoria de gravitação de Newton, né, a gente reproduz a força gravitacional normal. Então, a torção sendo nula, a nível macroscópico, parece razoável ter torção nula, apesar de que, claro, o pessoal da relatividade geral também estuda vários aspectos assim, possíveis implicações macroscópicas da torção, mas a gente pode fazer os grandes testes da relatividade geral colocando a torção nula. Quando a gente vai para a teoria microscópica, que aí a gente pensa, bom, do ponto de vista do mundo quântico, a gente vai para energias cada vez mais altas, né, e aí a gente começa a aproximar a gravitação do modelo padrão. O efeito dos férmions fundamentais é importante. E a torção, como nós vamos ver, nós não vimos na outra vez, quando nós acoplamos os férmions com a gravitação, a equação de movimento para a conexão de spin, isso nós vamos fazer na próxima hipótese, não vai ser agora, a gente vai dar uma pausa agora, vamos retomar algumas discussões dessas a partir de agosto, mas se a gente pega uma formulação lagrangiana, acopla férmions com conexão de spin, como nós já fizemos. Quando nós pegamos essa equação, né, pegávamos os férmions, né, a formulação de Dirac, pegávamos a formulação de Dirac no espaço U. Então a gente Mi, A, gama A, dmi, psi. Então essa aqui é a ação de Dirac. Claro, esse dmi é derivado por variante. Quem está aqui era derivado por variante associada ao spin. Então, dmi, psi, né, menos 1/8 de ômega mi, AB, comutador de gama A, atuando no psi. Então está aqui o ômega mi. E aí, isso aí é a parte que acopla a matéria com os graus de liberdade da gravitação. Então, e aqui a gente não é determinante da firmada, para poder fazer construir uma ação que fosse covariante sobre a invariante sobre a estrutura e simetria. Então, essa aqui é a ação que acopla a matéria fermiônica com a Firmine e com a conexão de spin. Beleza. Agora, eu teria que ter a parte que dá a propagação dos graus de liberdade gravitacionais. Né? Então, eu teria que raiz de menos GR, a gente vai ver. Poderia colocar a torção ao quadrado. Vamos ver. Depois a gente vai fazer a parte de Young-Mills. Da onde que sai a propagação da Firmine e da onde que sai a propagação da conexão. E aí, claro, eu posso fazer o princípio variacional. Faço o princípio variacional para o E e faço o princípio variacional para a conexão de spin. Tiro as equações de campo, de Young-Mills. Nesse caso, quando eu tirar a equação de campo para a conexão de spin, a torção ela sai fixada. Tira uma equação para a torção. A gente fixa a torção. A gente mostra que a torção dmi. B, dmi. Tá? Acaba sendo algo como psi barrado, gama A. Como é que tem? B. Gama C, gama C. Ou seja, a gente mostra a verdade da torção é a função dos férmions. Então, numa formulação lagrangiana legítima, a gente pode fixar a torção. Se, por exemplo, pelas equações de campo, não tem impondo nada. Se nós fizermos só a teoria de Einstein, não tem férmion, não tem nada, entendeu? Isso a gente vai ter que mostrar depois. Quando eu pego a relatividade geral, a lagrangiana, raiz de menos GR. Aí quem está aqui, então, raiz de menos GR, que a gente escreve desse modo. Quem está aqui, tem Firmine aqui, tem Firmine aqui. Né? E aqui tem conexão de spin também. Então, dessas equações aqui, eu tiro a equação de campo para o E e tiro a equação de campo para o ômega, da equação de campo para o ômega, eu mostro que a torção é zero. Então,
na teoria de Einstein, não é que a gente precisa impor torção zero, não. A torção é igual a zero, ela sai como resultado das equações de campo. E aí a torção é nula, e aí a gente vê que esse lagrangiano aqui, ele é justamente a causa, ele é que me anula a torção. E aí, ao me anular a torção, ele mata esse termo. E aí é ele que me reduz a conexão de spin a nada mais, nada menos do que Fermat. Então, a formulação de Einstein, quando se colocou aquele lagrangiano, você automaticamente já está pelas equações de campo fixando que a torção é zero. Então, nós vamos adotar sempre esse ponto de vista. Nós não vamos fixar ninguém a priori. Nós vamos ter que, nosso trabalho vai ser propor possíveis lagrangianos. Propondo esses lagrangianos, a gente tira as equações de campo para o E e para o ômega. E aí a gente vê o que vai acontecer para o quadratura e para a torção. Então, vamos deixar esse ponto de vista. E aí a gente já vê que tem muitas nuances interessantes. O que nós não queremos é justamente adotar um ponto de vista meramente geométrico, que é, a priori, dizer a torção é zero ou a torção não é zero. E a gente sabe que a torção, pelo que a gente está vendo ali, está lá, ômega mi CD a torção. Se eu substituo o ômega mi lá agora pela torção, a torção, aquele termo lá vai me dar psi barrado, psi ômega, que termo lá vai me dar psi barrado, psi ômega. Mas se eu substituo o ômega pela expressão dele que tem a torção, a própria torção é psi barrado psi. Então o papel da torção, na verdade, é gerar a interação entre quatro férmions. Os férmions têm um alto acoplamento tipo o modelo de Gross-Neveu, e na gravitação, devido ao efeito da torção. Quer dizer, a torção é que propicia a interação dos férmions. Então, a gente vai deixar a torção sempre como um campo legítimo, não vamos geometrizar a torção. Claro que ela tem uma interpretação geométrica também, mas nós não vamos adotar esse ponto de vista. Nosso ponto de vista é o ponto de vista das teorias de Young-Mills, das teorias de campo. Eu tenho dois potenciais de gauge, seus respectivos field strengths, vou propor ações. E aí eu vou tirar princípio variacional, equações clássicas de campo, e ver o que acontece. Para mim, então, eu vou ver sempre o resultado depois de consultar as equações de campo. Esse é o ponto de vista que a gente vai adotar. Eu só estou querendo chamar a atenção para a gente meditar um pouco sobre aquela equação. Aquela equação ela é central para nós e a torção é que faz toda a transição. Quer dizer, o elemento que vai garantir a identidade da conexão do spin é a torção. Esse termo aqui é linear na torção, uma combinação linear, são três termos de torção. Então, se a torção é zero, esse termo desaparece. Se a torção é não nula, esse termo, a torção é que dá uma independência à conexão do spin. Isso eu estou querendo chamar a atenção de vocês. É uma relação típica dessa formulação, que não tem na Young-Mills normal. Por isso que a gente às vezes diz que a teoria de Young-Mills, da gravitação, a teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz, é uma gravitação, mas não é bem uma teoria de Young-Mills no sentido mais estrito da palavra. Certo? Então, esse é o ponto de vista que eu estou falando. Bueno. O seguinte, o que eu entendo você, digamos, tudo começa pela invariância da luz. A invariância da luz ela permite você unificar espaço do tempo, certo? Foi mais, certo? E introduz a noção do spin, onde seria o né? Então, quer dizer, o spin, esse número quântico interno do spin, ela é uma propriedade da invariância da luz. Certo. Agora, se você não tem um mecanismo de equações, você jogou isso fora, você pode, sei lá, um mecanismo de equações, fazer muita coisa. Mas, digamos, a propriedade geral que você tem é que, digamos, a invariância da luz está trazendo o spin. Você tem que saber trabalhar. Não, você não perdeu o spin. Você não perdeu o spin. Simplesmente, esse modelo, isso está dizendo para você, o spin está lá, a interação entre os equações está lá. Só que, o que você mostra, nessa situação, o que você está mostrando é que é como se fosse uma teoria efetiva. A teoria fundamental, é mais importante. A gente está, quando a gente coloca a torção desse modo, quando eu peguei isso aqui, vamos colocar assim, se a gente pegar, isso é uma situação muito particular, que isso não está muito claro, às vezes, na literatura. É difícil a gente chegar a essas coisas assim, se a gente não está muito na área, né? Não está muito trabalhando na área.
Normalmente, lendo bem, assistindo um seminário, não fica claro. Se você pega a ação de Einstein, vamos colocar assim, estão entendendo a tua pergunta. E aí você acopla, por exemplo, os férmions, o setor de spin. Acoplei os férmions com aquilo que a gente chama de gravitação. Está lá. Então, esses férmions aqui, eles estão, nessa derivada covariante, eles estão interagindo, trocando o quê? Conexão de spin. Está lá, é a derivada covariante deles. Então, eu estou dentro da visão de Deus. Só que, quando eu estou dando essa ação aqui, eu pego a ação de Einstein, essa ação aqui, ela está me dando, cadê o field strength dele? A torção não está aqui. Eu coloco aqui, eu defino, não estou definindo uma física. Ao colocar isso aqui é o d ômega menos ômega ômega. É o field strength desse campo de Amperes. Está aqui. Então, quando eu fiz isso, eu já amarrei a física. O que está acontecendo aí? Está acontecendo aqui é que esses férmions agora, a interação do spin desses férmions aqui, quer dizer, o Yang-Mills de spin, está sendo trocado pelos ômegas. Só que quando você vai, essa ação aqui, observe que essa ação, ela não tem derivada segunda, ela não tem duas derivadas de ômega, ela é linear em R. Então, o que ela está te dando é d ômega. Mas o que ela te dá não é d ômega. Ela não tem derivada segunda. Então, ela está o quê? Ela está proibindo, ela não está dando propagação para a conexão de spin. A ação de Einstein, ela bloqueia a conexão de spin. O que vai acontecer com a conexão de spin quando eu tirar a equação de movimento dela usando isso, ela, quando o campo não é dinâmico, ou seja, é um campo auxiliar, o que eu faço? Eu fixo a torção algebricamente como sendo uma combinação de férmions. Estou diante de um campo auxiliar. Então, a ação de Einstein, que é o Carrasco, ela, o que está acontecendo com isso? Então, quando o campo deixa de ter propagação, o ômega deixa de ter propagação, significa que eu posso pegar psi barrado, ômega, psi, e substituir esse ômega por psi barrado, psi. Então, o que eu estou ganhando? Estou ganhando interação de quarto férmio. É o caso da interação fraca. Interação fraca, férmio, né? Tem psi barrado, psi ao quadrado. Na teoria, oi? Deixa eu acabar de comparação, só para a gente voltar lá. Quando a gente pega o modelo de Salman-Schleiber, a gente tem férmio, trocando W, ou Z. Férmio. Se agora eu estou no limite de baixa energia, eu estou no limite de momentos transferidos muito baixos frente às massas do W, eu substituo o propagador do W com K2 menos N2 e 1 sobre N2, ou seja, a interação, isso aqui desaparece. E eu jogo o efeito da massa desse propagador na quantidade de acoplamento. Então, o que eu fiz na teoria de Fermi das interações fracas? A gente não está vendo a propagação, a gente não está dando grau de liberdade para os bósons vetoriais intermediários, eles estão congelados. Então, os férmions não têm uma interação via troca de bóson de Gauge. Os férmions estão tendo uma interação de contato. A interação típica é psi barrado psi ao quadrado. É o que estaria acontecendo aqui. A ação de Einstein, ela bloqueia a conexão de spin. Então, essa interação deveria ser psi barrado psi, trocando um propagador de ômega e interagindo com psi barrado psi. Aqui não tem mais propagador, não tem propagador para o ômega. O que a ação de Einstein faz tem interação de spin sim, mas só que a interação de spin não é uma interação de Gauge, ela é uma interação de contato. Fica exatamente como... Então, nesse sentido, a falta da torção, ela está me dando como se fosse uma teoria efetiva da gravitação. Só que isso pode ser uma boa descrição. Para as interações fracas, a gente sabe que não é, porque a gente conseguiu apurar os experimentos de interação fraca e ter efeitos, né, em que os bósons vetoriais de Gauge podem ser excitados. E aí, a física que tem aquele propagador trocado é diferente daquela física, porque eu tenho energia suficiente para excitar os bósons de Gauge. Eu começo a ver a microscopia da teoria. Na gravitação é a mesma coisa. Pode falar. Mas toda a... Eu entendo assim, digamos, você tem um número quântico interno, encontrou lá o mel, a cerveja, isso aí, o espinho, você encontrou uma grande idade, daí você quer ele, o propagador, ele é quem está carregando aquele número quântico interno. Então, quer dizer, você tem a luz
está carregando o número quântico interno da carga, entendeu? Assim, e assim por diante. Então você tem que ter o propagador, aquele número quântico interno do espinho, e você pode, com uma questão assim, que bom, é uma relação de contato, uma maneira assim de falar. Não é maneira de falar. Não, eu só quero é uma física que você está introduzindo. Não, mas tudo é possível de botar em física. GF sobre H2 passou anos e sempre teve. E por que não tem mais? A filosofia é que aquele número quântico interno, um propagador deve carregar um número quântico interno. Se você tem um número quântico interno e não tem propagador carregando, é uma coisa estranha. Certo? Você diz, não, o número quântico interno é contato. Tudo bem, pode ter contato. Estamos discutindo uma função. Mas eu acho que toda a ideia mensageira, entende assim, vai ser aquele número quântico interno tendo um mensageiro para ele. Então aquele mensageiro ali, o origami, o negócio do Einstein matar a Spin Connection, quer dizer, é estranho, só quero dizer o seguinte, claro que o Einstein, na época dele, macroscópio é uma coisa. Nós vamos olhar, hoje em dia, como é que a gente vê? Claro. Hoje em dia, eu estou aqui fazendo esses cursos de geografia, eu podia ter sido da metade desse curso. Essa discussão, se eu não quisesse falar tudo isso da conexão de espinha, justamente, não precisava, mas justamente porque a gente está fazendo uma física microscópica, o nosso compromisso é com a origem, com as interações fundamentais, com a origem da massa, é que a gente está vendo que isso aqui é pouco. Isso aqui, para nós, isso aqui está claro que não é gravitação quântica. Nesse mundo quântico que a gente está falando, está claro que isso aqui, está proibido isso aqui é péssimo. Mas é uma aproximação, você não pode pegar. Existe uma filosofia aí, quer dizer, eu acho que a filosofia é o seguinte, o Einstein, a filosofia começa com a invariância da luz. Certo. O Einstein pegou a invariância da luz, espaço-tempo, espaço curvo, é isso aí, espaço. Mas ele só mexeu com o espaço-tempo para ele. Daí veio alguém e disse, não, olha, a invariância da luz não é espaço-tempo, tem spin. Você tem que admitir que tem spin. Claro. Admitindo que tem spin, entendeu? Que o não admite da invariância da luz, você diz, agora eu tenho que trabalhar com o spin também. Então, a invariância da luz me dá o espaço-tempo, e me dá o spin. Agora, se me dá o spin, eu tenho que ter partículas mensageiras daquele spin, uma partícula mensageira da cor, como o fóton, etc. Então eu tenho que admitir no meu escopo teórico ter partículas mensageiras do spin. Isso. Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que no momento que você admite o spin, você não pode cortar a partícula mensageira dele. Você tem que deixar. Pode, dependendo do nível de aproximação que você está fazendo. Você faz física nuclear sem falar da cor. Quando você olha para a interação efetiva, você pode falar da interação entre próton e nêutron sem precisar falar de PCD. Você está no limite aproximado. Você está no limite de aproximação para certos fenômenos que você está estudando, isso pode ser ótimo. O que eu estou dizendo aqui é que nós estamos diante, não é de uma verdade, nós estamos diante de uma aproximação. Se eu estou olhando efeitos macroscópicos da gravitação, talvez isso aqui seja bom. Também não é dito que seja completamente bom. Agora, se nós estamos falando de uma teoria microscópica para a gravitação, é claro que isso aqui é insano. Mas a gente já mandando entender os pontos. Mas não está errado, quer dizer, não está errado. Não, mas eu acho que, por exemplo, eu não vou dizer que está errado, assim, a minha opinião é o seguinte, no momento que você conseguir um número quântico interno, eu considero um número quântico interno assim, uma partícula mensageira eu considero assim, $1. É um dinheiro. Você vai para trocar uma coisa. Então, o número quântico interno, a spin é dólar, o da cor é euro, vamos chamar assim. Tá? Então, no momento que você pode construir $1, quer dizer, para trocar uma relação com a outra, não de contato, mas com o dólar, então você vai fazer uma relação de spin por uma moeda ou vai fazer por escambo, sabe? Eu estou aqui, não. Então, a filosofia toda é que você tenha um elemento de troca. Perfeito, concordo. Se você me tira dessa filosofia, eu te entendo, porque essas coisas
você pode ter próprio neutro, pode ter outra coisa, sem precisar de teoria de gauge. Não, é uma aproximação. Se você tem dinheiro, você compra. Se você tem dinheiro, não tem dinheiro, você não compra, você troca. Não vai morrer de fome. Você troca alguma coisa. Então é o que está acontecendo aqui. Você não tem dólar, mas você não morreu de fome. Então, a teoria não morreu porque você não tem um bóson de gauge. Simplesmente você está no outro patamar. Eu não tenho dinheiro, eu vou trocar. Eu vou trocar tomate com pepino. É isso que está acontecendo. Sim, mas aí você está falando da mesma coisa. Agora, é ilícito trocar? Não. É ilícito roubar. É ilícito trocar? Não é ilícito. Agora, é melhor comprar, a melhor coisa é você ter dinheiro. Então, se o dólar existe, a gente aqui trabalha para o dólar existir. A gente está fazendo uma física que para a gente a torção é muito importante. Justamente, a gente não quer matar ela, a gente quer ver mecanismos de deixar a torção ser dinâmica. Porque, classicamente, do ponto de vista microscópico, está claro que a gravitação tem que ser muito mais do que aquilo. Claro que ER não é gravitação a nível microscópico, é uma parte, só uma parte. A gente viu o primeiro defeito dela é ela congelar os graus de liberdade da gravitação. Você ouviu alguma vez, até no livro, viu, Luciano, alguém do nosso governo, falar que o espaço-tempo, que a invariância da luz gera o spin, o discurso 100% deles é sempre em cima do espaço-tempo. Não, certo, que é uma visão, eu acho que sim. Mas, por exemplo, a tribo da supergravidade não fala disso sem falar do spin. Toda essa formulação que hoje emergiu com a supergravidade foi retomada justamente toda essa discussão envolvendo a torção, a conexão do spin, porque na formulação da supersimetria, a torção já aparece até no superespaço plano. A supersimetria é tão ligada à torção que no superespaço plano já tem torção. Você não tem curvatura, você tem torção. O setor fermiônico da supersimetria, ele te dá torção no espaço plano, uma torção no superespaço plano, desculpa. Então, essa discussão é uma visão que quem faz supersimetria, vou te atender, faz supergravidade, carrega muito, assim, muito intrínseca. É você trabalhar... Mas é uma discussão do verdadeira, não é uma questão de... Não, claro. Super, não sei o que lá. Claro. Você, a invariância da luz, você dá um spin. A gente não nega isso. Isso é um grupo de Lorentz. É um grupo de Lorentz. Então você dá spin e dá espaço-tempo. Isso. Agora, você fazer uma teoria sem considerar o spin só em cima do espaço-tempo, a gente foi educado aqui, totalmente. Não sei, a formalista, mas aí é uma questão, justamente do que a gente está falando, talvez seja até uma questão um pouco assim da história, né? Quer dizer, se Einstein, vamos dizer assim, não tivesse formulado a relatividade geral, mas se a relatividade geral tivesse vindo via teorias de Young-Mills, a nossa visão de gravitação, nós não teríamos sido educados dessa forma, a gente teria sido educado a privilegiar, sobretudo, a questão do spin. É que a gente foi educado pela gravitação considerando as interações de spin muito fracas. Se você pegar, por exemplo, porque você pega objetos macroscópicos, né, os campos magnéticos não são tão intensos. A gente tem campos magnéticos intensos hoje, mas por estruturas astrofísicas que foram descobertas mais recentemente. Estrelas de nêutron são coisas da década de 70, pulsares, né? Magnetares, coisas muito mais recentes. Aí você tem campos magnéticos de 10 a 12, 10 a 14 Tesla. Aí o efeito do spin na relatividade geral é perfeito. Agora, se você pega um planeta como Júpiter, pega o sistema solar, pega até a Via Láctea, o campo magnético é muito fraco. Então, os efeitos de spin na relatividade geral, eles são correções. Eles não são efeitos preponderantes, como a massa é. O campo gravitacional, a gravitação induzida pela massa de uma estrela é muito maior do que o efeito de gravitação devido ao spin dela. Por quê? Porque o campo magnético dela é fraco, ela tem um momento magnético, um momento de dipolo magnético fraco, o spin está ligado a isso. Então o campo magnético da Terra é fraquíssimo, o campo magnético da Terra são 10 um Gauss, é da faixa de 20 Gauss, né, 10 Gauss, né? Então ele é 10 a menos 4 Tesla praticamente. Ele é muito fraco. Eu acho que é uma questão disso. Então, a relatividade, ela veio daí. Hoje, a gente sabe que efeitos de torção são importantes. Efeitos ligados ao spin são importantes.
Eu vou dizer o seguinte, José, a minha filosofia que tem. Eu estou interrompendo alguém? Não, depois você vai falar disso. A minha professora é de comerciante. Sim. Eu acho que você tem, digamos, fazer troca, comerciante faz troca. E troca é uma coisa extremamente bem-vinda. A sociedade, você pega o pessoal devagando, por que o pessoal coloca o capital moral? Porque o capital moral, quem mantém a sociedade? Não é socialismo, não é, pode ser capitalismo do Estado, aquela coisa. Porque tem que ter troca, todo mundo está trocando. Compra um sorvete, todo mundo está trocando. Então bota a moral, que é melhor, que é a troca mais simples possível. Então, para o comerciante, a troca é importante. Será que a natureza, ela também não se baseia, antes de conservação de energia, tudo isso, em troca, o princípio das trocas? Entendeu? Assim, esse é fundamental. Então, quando você tem um número quântico interno, que, porra, é uma chance que eu tenho de uma troca, é um tipo de $1, outro número quântico é uma libra, etc. Agora, de repente, você me diz, não, agora eu não estou querendo fazer. Tira uma filosofia, não digo, para mim, um princípio físico de comerciante. A natureza é feita por trocas, começando por aí. Os bósons de Gauge são a emissão dessas trocas. É isso, concordo plenamente contigo. É um ponto de vista purista, você não quer abrir mão disso, e não precisa abrir mão disso. Não precisa. Se você quiser abrir mão disso, você abre, mas você está criando uma aproximação. Realmente é verdade. Eu não sei se o homem deu esse dólar aí, se ele está bem colocado na física, sabe? Essa é a minha questão. Aí eu acho que a partir desse curso a gente pode pensar nisso. Pode se pensar. Se a questão dele é por esse caminho que está indo aí. Não necessariamente, pode ter outros, claro. Pode ter outros caminhos, sem dúvida. Certamente esse não é o único. Esse é o mais conhecido, talvez o mais adotado. Certamente lá que não é. Sem dúvida. Fala, Edson. Professor, nessa abordagem ali da torção sendo introduzida através via spin, será que isso teria alguma relação, por exemplo, com quais são as constantes fundamentais, por exemplo, se a constante H cortado, G, C, certo? Quais que são as fundamentais? Porque ali o G entraria via C, que é a herência da... Não, é interessante, realmente, porque na gravitação, quer dizer, a gente não tem muito assim, a gente tem a constante gravitação de Newton, que está ligada a uma lei de força entre massas. Né? Como é que é a lei de força entre dois spins? Né? Tem uma constante fundamental associada, né? A lei de força entre dois spins. O máximo que a gente sabe, por exemplo, de constante fundamental relacionada ao spin é o H cortado, claro. Né? H cortado é a unidade de spin, a unidade de momento angular. Então, mas uma constante fundamental, tipo uma lei de força, né? Como é que ficaria a lei de força de spin, né? Quando se trocam dois objetos com spin, interagem trocando uma conexão de spin. Vamos tentar tirar uma lei de força a partir disso. É possível, mas provavelmente você ainda está num regime em que você vai escrever provavelmente essa lei de força em função da constante de gravitação de Newton. A constante de gravitação de Newton ainda deve aparecer também na força entre os spin, porque com toda essa formulação, a constante de gravitação de Newton, ela, no fundo, é a constante de acoplamento que está em jogo aí. Mas eu vou dar uma olhada nisso, é uma coisa interessante também, vamos pensar, eu nunca tive eu nunca tive acesso a uma expressão que dê a força entre, vamos dizer, a força, o limite, né, não relativístico, para a interação entre dois spins trocando conexão de spin. Pegar o limite não relativista, como a gente fala, pega a eletrodinâmica, tira a força de Coulomb, pega a gravitação, tira a força de Newton, a força de gravitação, pega a interação forte, tira o potencial de Yukawa, tira a força de Yukawa. Agora pegando a interação de spin e fazendo o limite, né, não relativista, tirar o potencial entre dois spins, né, na relatividade. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Deve ter alguma coisa na literatura que eu não conheço. Eu acho que é uma questão muito fundamental e importante. Certamente alguém já pensou nisso. É uma questão fundamental. Fundamental no sentido que eu digo, não que seja simples, mas importante. Alguém deve ter pensado nisso. Sobretudo esse pessoal, provavelmente o Leonóis, esse pessoal que faz supergravidade, no início da década de 70, esse pessoal se debruçou muito sobre